tudo bem? Nossa live de hoje, direto aqui de Porto Alegre, esperando a Camila Valois, a gastropediatra, entrar aqui para nós começarmos a nossa conversa sobre alergia alimentar, especificamente relacionada ao leite e algumas coisas sobre alergia ao ovo, tá bom? Quem já quiser ir deixando as perguntas, nós recebemos algumas perguntas já pelo Instagram, mas quem já quiser ir botando a pergunta, já pode colocar, tá bom? Oi, Camila, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente, Gata Fora da Caixa. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Tu quer se apresentar um pouco para as nossas mãezinhas aí, falar um pouquinho de ti, para depois a gente estar entrando nesse assunto da alergia alimentar? Sim, pode ser sim. Meu nome é Camila, eu sou gastropediatra. Me formei aqui na UFSC, depois fui fazer residência lá em São Paulo. Fiz residência de pediatria, de gastropediatria. E eu acho que uma referência importante atual é que eu sou mãe da Lia, de 2 anos, que teve alergia alimentar a ovo. Então, eu acho que hoje eu tenho uma visão como médica e como mãe também, de bebê que teve alergia alimentar. E isso muda muito a nossa conduta, né? Eu hoje penso muito melhor, não só em relação a seguir protocolos, mas o que isso influencia emocionalmente a família que eu estou atendendo, porque a gente sabe que é um sofrimento para a família, né? É um sofrimento bem grande, para as mães que fazem dieta é uma restrição grande, é uma mudança de convívio social, né? Isso repercute não só na criança, na mãe, mas em todos aqueles que vivem ao redor, que acompanham a dieta junto, né? O que eu achei muito legal, a gente solta sobre bebês que têm alergia ao leite e estão amamentando, e ele se preocupou em falar sobre esse estresse, né? Então ainda não tem ferramentas que avaliem esse estresse na mãe, mas mostra o quanto isso interfere na família. Eu acho que aqui a melhor palavra é a gente ter empatia e tentar compreender e minimizar o sofrimento dessas famílias o máximo possível, né? Camila, e tu vê que tem aumentado essa incidência da alergia à proteína do leite, porque eu lembro há 20 anos atrás, 15 anos atrás, quando eu comecei a pediatria, a alergia à proteína do leite era um diagnóstico de exclusão. Se pensava nisso em terceira, quarta opção, né? E hoje não, a gente pensa já praticamente como uma primeira escolha naquele bebê que não está ganhando peso, que está chorando muito e que a mãe ou introduzir uma fórmula ou está com leite na dieta. Como tu tem percebido essa alteração do comportamento da alergia à proteína do leite? Então essa é uma pergunta até que as mães me fazem muito no consultório, né? E a nossa impressão é essa, realmente, é que está aumentando. Em termos de estudo de incidência, isso está aumentando mesmo, né? Uma preocupação só que eu acho que a gente tem que ter é de lembrar da forma de diagnóstico para a gente não super diagnosticar a alergia à proteína do leite de vaca, mas sim a gente tem visto um aumento de casos. Uma curiosidade que as mães, assim, com frequência me perguntam é o porquê, né? Infelizmente a gente ainda não tem uma resposta boa do porquê, mas talvez uma combinação do estilo de vida moderno hoje que a gente tem, com menor exposição solar, mais consumo de ultraprocessado, maior estresse, menos atividade física, possam contribuir, né, para essa modificação de microbiota e com isso gerando mais inflamação. Então, microbiota são aqueles bichinhos que vivem lá no nosso intestino e que ajudam a gente a conviver bem com os alimentos, a não ter doenças, a não ter inflamações, né, fazem todo o nosso organismo funcionar bem. E principalmente na parte gastrointestinal, né? Então tem se visto sim esse aumento e talvez esse estilo de vida moderno hoje esteja contribuindo para esse aumento no número de casos. E eu tenho visto agora na minha prática clínica, né? Eu tenho 2 pacientes que têm um bebezinho com a alergia à proteína do leite. E uma estava em aleitamento exclusivo,
e começou com sintomas, e o principal dele foi diarreia com sangue, que Uhum. melhorou com a exclusão da dieta do leite materno, e ela nunca tinha tido contato com o leite, a proteína do leite, né, de outra forma que não via leite materno. Uhum. E uma outra pacientinha que era aleitamento misto, que chegou a usar complemento no início e que acabou desenvolvendo posteriormente alergia à proteína e também se manifestou com diarreia com sangue. E aí os outros sintomas. Como que as mães devem ficar atentas para primeiros sintomas antes de chegar nessa questão da diarreia com sangue, ou vai ter sempre diarreia com sangue, ou isso não faz parte do quadro? O que as mães devem ficar mais atentas para já estar despertando para essa questão da alergia à proteína? Uhum. Então, a gente teria, assim, duas formas principais de manifestação da alergia à proteína. Uma seria caracterizada por uma dificuldade de um funcionamento mais adequado de toda a parte gastrointestinal, que a gente chama de dismotilidade. Esse nome complicado quer dizer que o trato gastrointestinal não estaria se movimentando e agindo da forma com que deveria normalmente. Isso pode ser manifestado por maior quadro de cólica, maior irritabilidade, mais refluxo, né? Então, esses eu considero que são os casos mais difíceis da gente diagnosticar, sim, porque a gente também tem um refluxo que é próprio da idade, que acontece ali principalmente até os 3 meses e pode se prorrogar até os 6 meses. A gente tem a cólica que acontece nos bebês até os 4 meses. Então, geralmente, nesses quadros de dismotilidade, são aqueles sintomas mais fortes, sabe? Que a gente vê que o bebê tem uma cólica que foge do padrão, que tem uma regurgitação também que foge do padrão, e não é só isso, é a gente olhar outras coisas em conjunto. Então, numa cólica, né, que foi uma das perguntas que tinham feito pra gente, quando é que eu vou pensar em alergia? Não é só quando o bebê tem cólica, mas às vezes quando ele tem cólica e tem uma dermatite atópica junto, quando os pais são muito atópicos, quando não ganha peso, quando tem alteração nas fezes. E aí, voltando, por outro lado, eu posso não ter só a dismotilidade, que é aquela dificuldade de movimentação, né, de adequação, de funcionar bem do trato gastrointestinal pela alergia. Eu posso ter a inflamação em si. E aí, quando eu tenho inflamação, lá a pele que reveste o intestino, que a gente chama de mucosa, quando ela fica inflamada, aí ela pode causar a diarreia e o sangramento. Então, mais comum hoje, assim, da gente ser mais fácil de diagnosticar, realmente quando a criança tem a diarreia, o sangramento nas fezes, que a gente faz essa, assim, fica atento para poder ser a pele ver, né? Mas outra coisa que eu acho que é importante a gente lembrar é que nem todos os casos de sangramento nas fezes são alergia. Às vezes é só uma imaturidade do sistema imune, que foi estimulado e pode causar esse sangramento. Às vezes é uma infecção por vírus, uma infecção por bactéria. E a gente tem um bom percentual, assim, bom percentual entre 20% e 30%, que é alergia alimentar. Então, geralmente, quando as crianças têm diarreia com sangue, a gente pede para as mães fazerem dieta, mas a gente sempre tem que lembrar que depois de 2 até no máximo 8 semanas, a gente precisa voltar ao consumo do leite. E essa forma de voltar ao consumo do leite é o modo que a gente tem realmente de comprovar que aquele bebê tem alergia. Porque se ele tiver naquele momento que a mãe volta o consumo ou que a gente muda a fórmula para a fórmula anterior, se ele for alérgico, ele vai voltar a sangrar. E se ele não for alérgico, ele não vai ter sintoma e aquela mãe não vai precisar fazer dieta durante todo o tratamento, né? Eu estou acompanhando essas 2 pacientes que eu tenho, né? E é muito limitador para elas, né? É aí que a gente percebe como a dieta ocidental é baseada em derivados de leite. É quando tu precisa colocar uma mãe em restrição a isso, né? Porque é em tudo praticamente que tem. E às vezes não está o leite bem caracterizado, às vezes é um componente num aromatizante ou em alguma coisa que tem traços do leite que a pessoa ainda nem percebe que aquilo ali ainda pode estar estimulando no bebê, né, a alergia ainda, e muitas vezes está em dieta
há 3, 4 semanas e continuam os sintomas, mas quando tu vai fazer uma revisão dos alimentos que consumiu, tem traços de leite ou tem leite escondido, assim, que a pessoa não percebe, né? A dieta de leite, e muitas vezes a gente tem que tirar a soja junto, porque a proteína da soja parece com a proteína do leite, acaba confundindo o organismo do bebê e também fazendo esse sintoma, né? Essa dieta é muito difícil, né? Eu, muitas vezes já começo falando para os mães assim, olha, a gente vai começar uma dieta que é muito difícil, ela é possível, mas exige muita atenção, exige revisão de todos os rótulos, olhar, reolhar e lembrar que assim, nem sempre a dieta para taço, ela é obrigatória no tratamento. Mas principalmente naqueles casos que a gente tem a cólica, que a gente tem o refluxo, que a gente não tem assim tanta certeza que é alergia, eu costumo pedir para os meus pacientes fazerem sim uma dieta totalmente sem traço. Para a gente, naquele momento que está fazendo a restrição, não ter dúvida se a criança, por exemplo, não melhorar, e eu sei que não foi porque não fez a dieta totalmente, foi porque ela talvez não tenha alergia mesmo, né? Sim. Mas a dieta é bem difícil, essa leitura de rótulos é difícil. O que eu acho que a gente tem de novidade muito legal é o grupo de mães que tem o site Alergia Alimentar Brasil, elas recebem consultoria de médicas e de nutricionistas, e elas lançaram um plugin bem interessante, que nas receitas, quando você passa esse plugin, ele consegue trocar aquela substância que você não pode ingerir por uma outra substância. Então, se você tem alergia a ovo, a leite, você marca ali o que você é alérgico e consegue tentar adaptar as receitas, né? Mas essa questão dos rótulos ainda é bem polêmico, tudo não é rotulado como deveria, né? Esse controle de traço também é polêmico, porque a gente não tem isso claro nos estudos médicos, a gente fica até que ponto limitar o traço, mas eu acho que o principal ponto é esse, é a gente observar aquela criança, né? Então, se eu tenho uma mãe que não está fazendo controle de traço, está fazendo a dieta e a criança parou de sangrar, está bem, sem sintoma, não preciso restringir totalmente essa mãe. Agora, talvez só a diminuição já tenha uma resposta clínica favorável, né? Sim, agora, se acontece daquele bebê não melhorar, aí realmente eu preciso retirar completamente os traços e aí orientar todo mundo que está ao redor. Então, lavar tudo com esponja nova, evitar aqueles utensílios plásticos, fazer a leitura adequada dos rótulos, lembrar que às vezes nos medicamentos eu também posso ter contaminante, né? Sim, é uma das coisas, numa das pacientes a gente precisou mandar manipular o ferro, porque tem até, não são todos, né, mas tem o Dexfer, que é do laboratório da Eurofarma, ele tem um aromatizante de doce de leite, que tem traços de leite, e ela é uma das que desenvolveu a alergia somente em seio materno, e quando introduziu o ferro, e aí a mãe que percebeu, né, quando ela comprou na farmácia, me perguntou sobre o doce de leite, que naquela semana que ela introduziu o ferro, mesmo restringindo a dieta, começou a ter sintoma, e aí nós fomos buscar o que estava acontecendo, era o aromatizante do suplemento, né? E aí foi retirado, foi manipulado, e aí voltou a não ter sintomas. Então, às vezes, a gente tem que estar atento a tudo, né? Isso acontece. Às vezes acontece também naquelas mães que a gente não para de sangrar, não para, a gente vai revisar, às vezes tem algum, né, a mãe está tomando algum medicamento que contém a proteína do leite, então realmente é necessário sempre lembrar de revisar tudo, inclusive os medicamentos. E a princípio, quanto tempo depois da restrição alimentar da mãe que já é para começar a ter, se for alergia à proteína do leite, já é para começar a ter redução dos sintomas na criança? Leva uma semana, 10 dias, 15 dias? A gente geralmente faz a dieta por um período pelo menos de 2 semanas, quando os sintomas são gastrointestinais, né? Então a gente tem 2 a 8 semanas para fazer essa avaliação. Geralmente os períodos mais longos são para quando aquela criança tem baixo ganho de peso, que eu preciso de mais tempo para ela recuperar, né? Senão, geralmente o período médio que eu costumo fazer nos pacientes no consultório são de 2 a 4 semanas. E aí depois
a gente retoma o consumo da proteína do leite de vaca para poder fazer a confirmação do diagnóstico. Sim. E aí, confirmando, já suspende pelo menos até que idade, até tentar novamente? Confirmando, a gente tira por 6 meses. Então, o que os textos médicos falam são 6 meses ou 9 meses de vida. Eu costumo tirar por 6 meses, realmente, passando 9 meses de vida melhor. Geralmente, os bebês acabam desenvolvendo alergia entre 2 e 3 meses, é aquela idade que a gente vê o maior número de casos. Então, 6 meses já dá ali próximo aos 9 meses. Sim. E a gente já faz o teste que a gente chama de tolerância, que é retornar a proteína e ver se o bebê já tolera. Naquelas reações que enche o olho, que enche a boca, que enche o pulmão, aí nem sempre eu tenho desenvolvimento de tolerância nesse período, né? Que são aqueles casos mais do alergista. Mas a grande maioria dos pacientes que têm sintoma gastrointestinal vão tolerar o leite depois desse período de dieta. Ah, isso é muito bom, né? Porque pelo menos aí tem uma previsão que as mães podem ter de que vão pelo menos conseguir voltar ao consumo delas, né? E a restrição talvez não seja tão grande, mas o importante é ter um gastro pediatra acompanhando em trabalho conjunto com o pediatra que acompanha o crescimento, né? Sim, é fundamental esse acompanhamento conjunto, essa conversa do pediatra com o gastro, os dois acompanhando em conjunto. Então, essa também às vezes é uma pergunta, né, que as mães me fazem. Mas eu tô vindo aqui porque às vezes tem uma consulta atrás da outra para a gente ajustar a dieta, ver o ganho de peso. Sim. Mas eu preciso ir no pediatra? Sim, precisa, porque na consulta do especialista a gente acaba focando só naquela queixa da alergia mesmo, da alergia, né? Mas aquela criança precisa rever vacina, precisa ver desenvolvimento, precisa ter as orientações de prevenção de acidentes, de cuidados, de estímulo, né? Então, sim, ela precisa manter aquele acompanhamento de rotina e tem um acompanhamento a mais com a visão do gastropediatra para ajudar na alergia. Dependendo da maternidade, né, que a criança nasce, enfim, tem algumas rotinas em relação àquelas mães que têm baixa produção de colostro ou que tem alguma contraindicação para amamentação, de iniciar a fórmula, às vezes 24 a 48 horas após o nascimento. Tem alguns hospitais que usam fórmula hidrolisada, tem alguns que usam a fórmula normal. Tem alguma recomendação do que seria melhor caso a mãe precise uma complementação por baixa produção ou por uma contraindicação de amamentação, que seria o mais seguro para evitar uma alergia alimentar, ou não tem isso e se inicia com uma fórmula tradicional? A gente não tem, atualmente a gente não tem nenhum estudo que comprove que tenha benefício de alguma fórmula fazendo prevenção de alergia, né? Claro que se eu tenho, assim, um irmão mais velho que já teve alergia, é importante, aí a gente vai avaliar caso a caso, é importante, às vezes, você entrar em contato com aquele gastropediatra que já acompanhou sua família para discutir, mas de forma geral não tem embasamento científico, não tem nenhum estudo que comprove realmente o benefício de usar uma fórmula para prevenção. Então, não tem uma fórmula que realmente vá prevenir alergia. O único cuidado que a gente tem que ter é aquele de tentar, na verdade, não utilizar a fórmula, porque a gente sabe que às vezes é possível, né, segurar mais um pouquinho. Claro que a gente tem algumas contraindicações de amamentação que não tem o que fazer, né? As fórmulas também, eu acredito que alguns casos são necessários e elas existem, estão sendo melhoradas para que a gente utilize naqueles casos que realmente são necessários. Mas hoje a gente não tem uma comprovação científica para indicar alguma fórmula, então eu não tenho uma fórmula que realmente vá prevenir alergia alimentar. Algum tempo atrás se dizia a questão do leite integral de não iniciar antes do 1º ano, né? E agora saiu o novo guia alimentar do Ministério da Saúde falando sobre a possibilidade da introdução do leite de vaca integral aos 9 meses de vida, né? E contraindicando os compostos lácteos em virtude de que eles não seriam leite. Isso procede mesmo? É seguro para famílias, às vezes, que não têm condição de comprar uma fórmula infantil? É possível aos 9 meses introduzir
o leite integral sem nenhuma maior complicação? Essa é uma pergunta difícil de responder, né, em termos de embasamento mesmo. Então, o que a gente sabe é que as fórmulas infantis, elas foram modificadas para ficarem mais parecidas com leite materno. E elas têm, nesse sentido, elas são trabalhadas na indústria para terem algumas substâncias que o leite materno contém, que o leite de vaca não vai conter. Né? Então, nesse sentido, eu acho que, assim, claro, a gente vive num país continental, a gente está num sul de país que é privilegiado, né? Então, a gente tendo condições, eu acho que tem que investir na fórmula até 2 anos de vida para quem não pode amamentar, porque essas fórmulas vão ter DHA, vão ter ARA, vão ter, muitas vezes, acréscimo de pré-bióticos, elas vão ter sido modificadas para parecerem com leite materno, né? E o leite de vaca não vai ter esses produtos, essa modificação. Então, claro, eu entendo que naquelas famílias que não têm condições, vai se usar o leite de vaca, né? O que tem mudado bastante em termos de orientação são as idades que a gente vai introduzir os alimentos alergênicos, né? Então, um dos questionamentos que tinham sido feitos antes é com que idade a gente poderia introduzir leite e ovo. Então, antigamente se postergava a introdução, se colocava isso depois de 1 ano. Hoje já se viu que não tem benefício, poderia aumentar a alergia, introduzindo de forma mais tardia. Então, o que a gente faz é introduzir aos 6 meses de vida o ovo na forma de gema e clara juntos, tá? Não precisa separar um do outro, dar um primeiro, o outro depois, a proteína do leite, a gente aguardaria, né, a nova orientação do guia alimentar, coloca que a partir dos 6 meses em forma de culinária você poderia utilizar uma manteiga, né? Mas antigamente a orientação era a partir de 1 ano contato, mesmo com a proteína do leite. O que a gente já tem bem estabelecido é em pacientes com risco de alergia a amendoim, tem estudo comprovando que a introdução que a gente chama precoce, que seria de 4 a 8 meses, preveniria a alergia ao amendoim. Então, a gente não tem isso ainda para todos os alimentos, mas para o amendoim a gente já tem essa evidência científica para aqueles pacientes de risco. Então, nesse caso, eram pacientes com dermatite atópica, que já tinham alergia ao ovo, que tinham testes de sensibilidade para o amendoim. Foi essa introdução que ajudou a ter menos casos de alergia. Isso até é uma coisa boa, porque antigamente se tinha, né, como tu diz, introduzia a clara, depois a gema, era sempre após os 9 meses, e muitas vezes a criança já tinha sido vacinada com componente vacinal, com a base de ovo, de outras coisas, e às vezes até tendo reações com a introdução do ovo, mas provavelmente se sensibilizado por algum outro fator que não aquele primeiro ovo que ingeriu, né? Sim. E outra coisa que a gente tem que lembrar é que nem sempre a alergia alimentar vai contraindicar a vacinação, aquelas que contêm ovo, né? Então, lembrar que só contraindica quando eu tenho reação IgE mediada e aquelas IgE mediadas graves, né? E muitas vezes isso vai ter que ser discutido caso a caso com seu médico assistente. Às vezes a gente faz, mas faz em ambiente hospitalar, todo preparado para se tiver uma reação. A reação. Mas, principalmente as alergias gastrointestinais, elas não costumam contraindicar. Então, tem que estar vacinando. E as pessoas também têm um pouco, confundem muito alergia à proteína do leite, intolerância à lactose, que são coisas diferentes, apesar de darem alguns sintomas semelhantes após os 2 anos, mas eles são completamente diferentes, né, Camila? Sim, então é importante a gente lembrar que a intolerância à lactose, ela é uma intolerância ao açúcar do leite. Então, é quando a criança não consegue digerir bem aquele açúcar, quebrar aquele açúcar em pedacinhos menores para que o intestino dela absorva. E aí, quem vai digerir esse açúcar são as bactérias. E digerindo, elas produzem
ácido e isso vai causar, e gás, então isso vai causar diarreia, assadura, isso vai causar uma barriga inchada, muitos gases. Isso acontece principalmente depois dos 2 anos, principalmente depois de 5 anos, aquela forma genética. E uma coisa que é importante lembrar é que os testes genéticos não ajudam no diagnóstico de intolerância à lactose. Então, eu hoje vejo, assim, muitas famílias investindo um dinheiro grande nos testes genéticos para intolerância à lactose, mas aquele exame só diz que aquela criança possui o gene. Agora, em que momento da vida ela vai desenvolver a intolerância à lactose, a gente não sabe. Pode ser que ela só desenvolva lá quando bem velhinho ou no adulto, e a idade mais comum é ali adulto jovem, adolescente. Então, abaixo dos 2 anos, a gente não vê intolerância à lactose, incapacidade de digerir o leite como um problema da criança. Isso é por algum outro problema que dificulta a criança a digerir o leite. Eu costumo até brincar, coisa mais que eu atendo, que eu digo que a natureza não seria inteligente se os bebês fossem intolerantes à lactose, já que no leite materno tem muita lactose, né? Então, não dá pra gente dizer que não existe, existem alguns casos raros de intolerância à lactose na forma que o bebê já nasce com essa intolerância, mas isso é muito raro e geralmente são bebês que nem recebem alta da maternidade, porque eles nascem, mamam, já tem uma diarreia importante, desidratação. Então, até os 2 anos... É importante enfatizar que aqueles leites sem lactose não fazem diferença nenhuma para uma criança que tem alergia à proteína do leite. Não, né? Porque não é a mesma coisa. E eu vejo muitas mães confundem e perguntam, mas ele tem proteína, meu filho tem alergia ao leite, eu uso NAN sem lactose. É umas coisas assim que daí tu vai conversar com a família e vai realmente ver, e ver que é um erro, um erro de entendimento, né? Não é uma coisa não tem a ver com a outra. Sim, então lembrar que a lactose, ela é importante, porque ela é um açúcar que ajuda a alimentar as bactérias do intestino. Também todos os açúcares do leite materno vão ajudar no desenvolvimento de uma microbiota, que são aqueles bichinhos que a gente vive no nosso intestino saudáveis, né? Então tem uma importância de ter alguns açúcares adequados no leite. E na alergia à proteína do leite, o meu problema não é com açúcar, é com a proteína. Então, eu costumo explicar para as mães do consultório que a gente tem que pensar assim, que o bebê nasce e o nosso intestino ele não está maduro ainda. Então, aquelas células que deviam estar assim, bem grudadinhas, elas não estão, elas estão abrindo um pouquinho de espaço. E aquela proteína que não foi totalmente digerida acaba entrando no organismo do bebê e sendo reconhecida pelo sistema imune do bebê como não sendo do bebê. Então, é assim que a gente se defende contra vírus, contra bactéria, mas aí nesse caso o sistema imune do bebê pega a proteína do leite e fala, opa, essa proteína aqui não é minha, e começa a lutar contra aquela proteína, causando aquela inflamação, causando... Aqui o problema é a proteína do leite, não... Inclusive, em casos que a gente não tem diarreia, por exemplo, em casos que são só de regurgitação, eu posso usar fórmulas com a proteína quebrada com lactose. Sim, sem problema nenhum. Isso ajudaria, né, pensando em termos, eu acredito, de microbiota, ajudaria para aquele bebê, né? E aí, o que a gente tem que entender na fórmula de alergia também é isso. Que eu brinco que a fórmula padrão, leite de vaca padrão, costumo brincar com os pais que é que nem peça de Lego. A proteína do leite seria um castelo de Lego montado com várias peças grandes e pequenas, né? As fórmulas de alergia eu tenho 2 tipos. As extensamente hidrolisadas, que vão resolver 90-95% dos casos, que são aquelas pecinhas de 3, de 2 pininhos. E eu tenho a fórmula de aminoácido, que vai responder em 100% dos casos, que são aquelas pecinhas de um pininho, né? E que aí, como é um pininho só, o organismo não vai reconhecer aquilo ali como sendo proteína do leite e não vai fazer reação. E isso é importante que as pessoas entendam a diferença, né? E uma das coisas que tu falou e que eu vou enfatizar é que dificilmente antes dos 2 anos essa criança vai ter
intolerância à lactose, porque o organismo dela é pronto, porque sabe que a dieta toda é baseada em leite. A partir de que a criança fica maior, o organismo também já sabe que a redução do leite vai ser algo normal, porque ela vai comer outras coisas, né, a partir dos 2 anos ali. E aí muitas vezes que vai começar a se manifestar mesmo a falta da enzima, né? Sim, é somente mais tarde. Então, isso é importante enfatizar, assim, porque eu já recebi criança no consultório que a mãe estava botando medicação para lactose no seio para poder amamentar. Isso não faz sentido, a gente não tem. Então, se a gente vai pensar em alguma coisa, a gente vai pensar em alguma doença que está machucando o intestino e fazendo com que aquele intestino daquela criança abaixo de 2 anos não esteja conseguindo digerir a lactose. E ali aos 9 meses, como tu falaste, né, que com 6 meses de exclusão da proteína da dieta materna, se for aleitamento materno exclusivo, tu vai começar a introduzir essa proteína para a mãe comer ou na dieta do bebê para saber se ele vai acabar tendo tolerância a isso ou não. Tendo tolerância, vai se liberando aos poucos o consumo e não tendo tolerância, mantém a restrição, é isso? Então, geralmente quem ainda está em aleitamento materno, a gente libera primeiro para a mãe, aí a mãe consome, a gente vê que o bebê não teve reação, e depois para o bebê, né? A gente só tem que cuidar que tipo de reação esse bebê tem, se ele tem dermatite atópica ou não, para escolher a melhor forma de oferecer o leite para esse bebê. Mas geralmente eu já libero para as mães o consumo. Quando o bebê não está fazendo sintoma com traço, a gente não corta o traço, e geralmente assim, se o bebê tinha sintoma com traço, depois de uns 3 meses de dieta, eu já vou tentando, 3, 4, já vou tentando liberar os traços, pensando que esses traços também podem ajudar no desenvolvimento de tolerância. Então, isso melhora muito a qualidade de vida da mãe e pode ajudar a desenvolver tolerância. E aí, depois que a gente começa o desencadeamento, a gente pede para aquela mãe que ela possa consumir aquele leite, assim, na mesma frequência que ela consumia anteriormente, né? Então, eu costumo pedir para consumir pelo menos uma pequena quantidade todos os dias, lembrando que a mãe, às vezes, pode se sentir mal com o consumo do leite, porque está muito tempo sem ingerir, pode fazer uma intolerância temporária de lactose, porque está muito tempo sem contato. Mas a gente já libera o consumo, observa no bebê por 1 semana e aí não teve sintoma, a gente já oferece para o bebê. Eu percebo assim que depois que elas entendem direitinho que são coisas diferentes, até para explicar também quando viaja ou quando vai para a família, né? Porque a criança está introduzida num grupo familiar que muitas vezes a família não é que não apoia, é por não entender o processo, muitas vezes eles querem dar escondido um docinho com leite ou um brigadeiro quando a criança é maior, né? Mesmo sabendo que aquela criança tem alergia à proteína, muitas vezes a pessoa acha que só um pouquinho não vai fazer mal. E muitas vezes desencadeia sintomas por 1 semana, 10 dias, né? Pode desencadear tanto sintomas inflamatórios, dando a diarreia, quanto voltando a ter dor, choro, refluxo, os mesmos sintomas que ela tinha antes da restrição. Então é importante que as mães expliquem de uma forma que os outros familiares, às vezes primos, tios, entendam que não é uma frescura que está se fazendo, né? Porque realmente a criança vai ficar muito ruim se ela for exposta a esse tipo, para que não ocorra muitas vezes que acontece aqueles acidentes, né, de ingestão. A mãe faz toda a dieta alimentar, faz toda a restrição correta e está tendo escape, não consegue perceber. Às vezes é porque um membro da família, por não concordar com a conduta ou desconfiar, dá coisa escondida para bebê e para as crianças, e a família precisa entender o quão não perigoso para aquelas crianças que têm reação anafilática, né? Mas também para aquelas que têm só sintoma gastrointestinal, porque às vezes a mãe está ali se matando, fazendo a restrição e não sabe o que está acontecendo, e às vezes é um membro da família que está... Então, às vezes eu peço mesmo para avós irem na consulta, às vezes tem alguém
que ajuda a mãe a cozinhar em casa e na consulta também para tirar as dúvidas. Eu costumo pedir, pelo menos no início, para não comer fora, porque infelizmente, assim, às vezes a gente explica e as pessoas têm boa vontade e elas acham que não tem a proteína do leite, mas na verdade, como a gente conversou, às vezes só não tem a lactose e confunde, acaba transgredindo a dieta, né, sem querer ir para a mãe. Muitas vezes que eu vejo, assim, as mães se sentem muito culpadas, né, principalmente aqueles pacientes que têm sangramento, quando a mãe abre aquela fralda e encontra o sangue, é uma sensação Sim. muito ruim, assim, para a mãe. Então, isso é complexo, a gente precisa estar orientando toda a família ao redor, né, que aquele que um pouquinho vai fazer mal, sim. Lembrar que quando a criança tem reação IgE mediada, um pouquinho, não é só fazer mal, pode levar à morte. Então, realmente é uma coisa muito séria. No sintoma gastrointestinal, isso não vai acontecer, mas isso causa um sofrimento para aquela criança e para aquela mãe, de às vezes reiniciar a dieta, rever tudo, né? Às vezes a gente está em dúvida, será que só é o leite? Será que tem mais alguma coisa? E é coisa? muito triste, né? Quando eu acompanhei um ambulatório de alergia da USP em 2011, foi antes de eu vir embora para Santa Catarina, eu fiquei uns 4 meses no serviço de alergia alimentar lá da USP. E tinha crianças no ambulatório de alergia alimentar que tinham anafilaxia pelo simples cheiro do leite no ambiente. E um dos meninos que fez a dessensibilização ao leite, ele já tinha 7 anos. As crianças eram tão maldosas que elas compravam brigadeiro no recreio e elas jogavam nele, porque sabiam que ele fazia crise anafilática, chegava SAMU, ele ia em choque, era terrível, assim. Aí foi quando ele chegou lá no ambulatório para fazer a dessensibilização, ele veio do interior da Bahia, era uma coisa assim bem distante, eles ficavam internados lá no hospital para fazer todo o processo de dessensibilização e ficavam depois numa casa de apoio. E para tu ver, as crianças já sabiam e aquilo era um evento na escola, porque vinha a ambulância, via todo mundo para socorrer a criança. Então, muitas vezes, a gente tem graus leves, não graus leves, mas alergias de um mais fácil manejo, que às vezes a restrição alimentar é tranquila, mas existem crianças que podem desenvolver alergia à proteína do leite de uma forma que o simples cheiro daquela proteína já é capaz de causar sintomas graves na via aérea, né? Sim, inclusive essas famílias têm que ser acompanhadas por alergista, tem que ter um plano de emergência. Aqui no Brasil a gente não tem ainda regularizado o uso da caneta de adrenalina, mas é fundamental que a gente cobre o governo que faça isso, né? Para que essas crianças tenham a possibilidade, porque nesse caso a adrenalina significa a vida, né? Então o risco de anafilaxia é alto, a gente sabe que isso muitas vezes limita muito a qualidade de vida da criança. E aí esses protocolos de sensibilização são fundamentais, porque o que a gente vê é isso, não necessariamente, né, a dessensibilização não vai fazer com que a criança deixe de ser alérgica, mas às vezes vai fazer com que a criança tolere aquela quantidade que antes colocava a vida dela em risco. Então, na verdade, nesses casos, a dessensibilização significa segurança para aquela família, né? Possibilidade de ter convívio social com segurança e não viver aquele risco de morte iminente sempre. Então, é super importante esse acompanhamento com o alergista, esse plano de ação no caso de algum acidente, né? E lembrar a todos que é fundamental a realização da dieta nesses casos. Olha, bem bacana. E é importante a gente ver o quão precoce pode aparecer a proteína, a alergia à proteína, né? Tu falou em torno de 2 a 3 meses já os sintomas ali que muitas vezes podem se confundir com a cólica, que foi uma das perguntas, né, que mandaram para você. Às vezes pode confundir, mas pode também não ter relação nenhuma, nem todo choro, nem toda cólica, nem todo refluxo vai ser alergia à proteína, daí é importante o acompanhamento, né, com o seu pediatra. Assim como também algo que não se resolve, apesar de todo conforto, precisa-se também pensar numa outra opção, que é a alergia mesmo. Sim. E uma coisa que eu acho que é importante a gente destacar também, que hoje tem muito em mídia social a questão de não fazer a vacina do rotavírus, porque ela poderia, né, tem uma falsa impressão que ela poderia causar alergia. Na verdade, não, a vacina do rotavírus pode ter como efeito colateral
sangramento nas fezes e diarreia, e ela é feita no mesmo período que a gente tem o desenvolvimento, na maioria das vezes, de alergia. Então, na verdade, é só um fator de confusão. A gente não deve contraindicar. É importante que se faça a vacina do rotavírus. Eu acho que a vacina do rotavírus mudou a característica de internação pediátrica, né? Se antes a gente via muita internação de bebês com desidratação indo para UTI por diarreia, hoje a gente não vê mais. Então é importante lembrar que a vacina do rotavírus não aumenta o risco de alergia à proteína do leite, que ela deve ser realizada. E outra coisa que eu acho legal a gente destacar é que não existe prevenção para alergia alimentar, no sentido de que as mães não devem fazer dieta de restrição por medo da alergia à proteína do leite. Então hoje já tem estudo mostrando que fazer a dieta de restrição modifica alguns componentes no leite materno que poderiam até aumentar o risco da alergia alimentar. Então, não tem indicação, nem na gestação, nem no início do aleitamento, de restringir a proteína do leite de vaca pensando em prevenção. Só vai ter mesmo, só vai restringir mesmo se tiver o diagnóstico, né? Ou então, se teve um filho, outro filho com alergia à proteína, deveria se... Não, então se você já teve um filho, não, porque aí você aumentaria o risco nesse segundo filho de ter alergia. Então, eu tive um filho com alergia à proteína do leite de vaca durante a gestação ou no início da amamentação, eu vou fazer restrição? Não, não vai. Vai consumir, porque provavelmente aquela quantidade vai ajudar aquele bebê a tolerar a proteína e não desenvolver. Então, não tem indicação. O que a gente teria indicação é uma vida saudável de fazer, né? Então, aquela alimentação saudável na gestação, evitar consumo de ultraprocessado, se expor ao sol, ter contato com o meio ambiente, mas não tem nem medicação e nem dieta que ajudaria a prevenir a alergia alimentar. Isso é muito bacana, porque a gente já tem aquela ideia, né? Ah, não, você vai dar alergia, eu vou restringir. E não, né? Não. Isso é bem bacana. Vezes eu pego mães assim que vêm justamente porque tiveram o primeiro filho com uma alergia mais grave e tiveram o segundo e acabam fazendo dieta de restrição e tem medo de reintroduzir. Então a gente não deve fazer a dieta de forma preventiva, tá? Inclusive hoje a gente já tem estudo mostrando na alergia ao leite que isso pode aumentar o risco de alergia. Então a gente precisa não ter medo, como tu disse, ter uma dieta balanceada e caso a criança o bebê tenha sintomas de alergia à proteína, não se sentir culpada se poderia ter feito algo diferente ou achar que foi por causa... Como mãe, a gente se culpa por tudo, né? Se a criança dorme bem, mas eu acho que dormiu demais, ou se a criança dorme pouco, eu não fiz o meu melhor, a gente sempre se culpa, né? Então eu penso que isso eu acho que é um alívio muito grande, né? Saber que tu não teria nada que fazer para prevenir a alergia alimentar de um filho, né? Não. Na sua gestação ou naqueles primeiros 2 meses. Independente do que tu fizer, pode ocorrer. Claro, a gente sabe o que piora, a introdução, né, da proteína inteira, fora leite materno, né? Tu introduziu uma fórmula sem uma orientação adequada, pode ser que venha desenvolver uma alergia. Claro que muitas vezes não tem opção, mas não ter opção já tira também esse peso, né, de que eu introduzi algo que fez mal para o meu filho, né? Sim, com certeza. Então, não tem indicação de fazer dieta como forma de prevenção, ao contrário, aumenta o risco. Então, é para consumir a proteína do leite de vaca, mesmo que tenha tido um filho anterior com alergia, tem que segurar o coração. Eu entendo que deve ser uma ansiedade enorme, um medo enorme de acontecer tudo de novo, né? Muitas mães que têm bebês com alergia acabam demorando para decidir o segundo filho, porque tem medo que tudo aquilo aconteça de novo, né? Se culpam, mas não tenha medo, consuma a proteína do leite de vaca e pense nisso como uma forma até de prevenção, de que o intestino do seu bebê precisa desses pequenos contatos para tentar desenvolver tolerância. Bem bacana. Camila, tu quer deixar mais algo assim enfatizado para as mãezinhas que estão aqui nos assistindo?
sobre a questão da alergia à proteína, que tu gostaria de deixar para a gente estar se despedindo do pessoal? Eu acho que a gente tem que pensar na alergia à proteína, tem que procurar profissionais capacitados para tratamento das alergias alimentares, e a gente não deve ir nem para um excesso nem para o outro, nem pensar que tudo é alergia. A gente tem a cólica, a gente tem o refluxo também, que não são alergia alimentar. Os sintomas respiratórios crônicos geralmente não estão relacionados à alergia alimentar, então otite, aquele paciente que fica sempre gripado, muitas vezes está relacionado à entrada na creche, não ao consumo da proteína do leite, né? Para a gente ter sintomas respiratórios, a gente tem só naqueles casos que a gente chama de IgE mediados, que eles acontecem de 2 a 4 horas depois do contato com leite. Então, aqueles pacientes que estão sempre com o nariz escorrendo, geralmente está mais relacionado ao contato com a creche, ao contato com crianças mais velhas, do que a alergia à proteína do leite de vaca. Então, eu acho que o importante aqui é a gente realmente procurar um profissional capacitado, conversar, lembrar que as mães que estão em dieta precisam repor cálcio, é uma coisa comum que eu vejo as mães fazendo dieta e não repondo cálcio, isso pode gerar problemas futuros. E tem, às vezes, futuros. Acompanhamento até da nutricionista, né, para ver outras fontes de cálcio que não seja o leite, e que ajude também nessa leitura dos rótulos e na alimentação como um todo, sem o leite, né? Sim, na busca dessa alimentação saudável e nessa reposição de cálcio, não só através da alimentação, mas através da suplementação, que nesse momento é necessário. E eu acho que é super importante a rede de apoio, né? Então, buscar uma rede de apoio, evitar aqueles exageros também. Eu, como mãe de uma criança que teve alergia alimentar, eu sei que dá vontade de botar a criança numa bolha e proteger de tudo e evitar totalmente o contato, e dá um medo enorme de ver a criança tendo reação de novo, mas é importante deixar a criança conviver, ter os cuidados para que ela não tenha contato com a proteína, mas deixar a criança conviver e também procurar um profissional, porque às vezes a mãe fica tão ansiosa que acaba que qualquer sintoma que a criança desenvolva, a mãe já se relaciona a algum contato, alergia a algum alimento. Então, não é... A gente tem visto um aumento das alergias múltiplas, mas ainda não é uma coisa super comum. Então, precisa ter um profissional, assim, às vezes as mães vão fazendo dieta sozinha, tirando vários alimentos, e no final aquela família está num sofrimento enorme, a mãe está num sofrimento enorme. Então, procura um profissional capacitado, até porque a gente tem que tirar os alimentos, mas a gente tem que recolocar os alimentos para comprovar a alergia. Infelizmente, a gente não tem um exame bom para a parte gastrointestinal. Fujam daqueles profissionais que pedem 1 milhão de exames. Milhões de testes alérgicos, né? Os exames não comprovam alergia, realmente só quem comprova é tirar o alérgeno e depois reintroduzir o alérgeno. Aí sim eu consigo dar certeza da alergia alimentar, né? Então, lembrar disso e não ficar para sempre sem aquele alérgeno. É importante a gente reintroduzir e tomar cuidado com esses testes e com tirar vários alimentos sem um acompanhamento médico adequado. Adequado, né? Camila, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui numa quinta-feira, conversando com a gente sobre alergia à proteína. Tu quer passar o teu Instagram para quem quiser mais orientações ou até saber onde é teu consultório para estar conversando contigo? Então, eu queria agradecer o convite, Flávia, eu gostei muito, assim, acho que essa parceria é fundamental entre o gastropediatra e o pediatra, e quanto mais a gente puder, assim, divulgar informação para as famílias, né, para que elas se sintam seguras e tenham acesso à informação com algum embasamento científico, é super importante. Eu ainda não tenho Instagram profissional, né? Como mãe da Lia de 2 anos, ainda não estou dando conta
dessa demanda. Eu tenho Uhum. só um Instagram pessoal, então eu acabo, Uhum. né, não autorizando, como tem fotos da Uhum. família, tudo preservando Sim. um pouco mais a vida pessoal. Eu, eu atualmente atendo hoje no Hospital Universitário e na Uhum. clínica Tio Cecim. Ali na clínica eu Uhum. fico à disposição. Eu tenho o meu e-mail profissional, que é doutora Uhum. Camila Gastroped com demudo, @hotmail.com. Então, quem tiver dúvida pode me escrever e-mail que eu vou Uhum. orientando, né, na Depois eu vou medida do colocar aqui no possível. meu Instagram, então, E o aí, teu e-mail. e eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui hoje. Foi muito boa essa conversa. Foi muito bacana mesmo. Muito obrigada, então. E vamos ver o que, que aparece para o ano que vem para você estar aqui com o pediatra fora de caixa mais uma vez, tá bom? Sim, nós vamos Beijo. conversando. Muito obrigada. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.